Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Flávio Souza e vamos dar continuidade ao nosso treinamento da nossa planilha aí de controle de gastos pessoais, tá bom? Muito bem. Então, se você chegou aqui agora, essa planilha aqui ela está disponível para download gratuitamente. O link está na descrição do vídeo, então baixa a planilha, assista as aulas anteriores. O link da playlist dessa aula também está na descrição do vídeo. Assista as aulas anteriores para você entender o que fizemos até aqui e para que você possa nos acompanhar daqui por diante, tá bom? Se você também não é inscrito no canal, então inscreva-se no canal, tá? Dê um like nesse vídeo aqui para ajudar o nosso trabalho, compartilhe esse vídeo com seus contatos e também ative as notificações aí, ative o sininho aí para que você seja avisado quando postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal, tá ok? Muito bem, então recapitulando aí na volta anterior, nós fizemos então a função, utilizamos aqui a soma cis, né? Com os intervalos das colunas das tabelas que nós formatamos nas aulas anteriores, tá ok? Para poder extrair então os resultados, certo? Então aqui na nossa tabela, ela está somando aqui em cada mês, né, a quantidade de os valores, né, para cada critério desse aqui, para cada categoria dessa aqui, dentro desse ano aqui, perfeito? E aqui nós temos então o total anual de cada linha dessa aqui. Perfeito? Muito bem. Então, o que vamos fazer hoje, nós vamos fazer a parte de gráficos, tá ok? Vamos fazer aqui a parte dos gráficos para que a gente possa ter, então, um controle, uma ideia de como está a evolução, o desenvolvimento, né, do nosso controle aí de gastos pessoais, tá ok? Muito bem. Então, o que nós podemos fazer aqui, eu tenho uma ideia aqui para poder trabalhar com um gráfico. Gostaria de trabalhar com vocês um gráfico dinâmico, tá? Mas aqui vai ficar um pouco complexo, então eu vou trabalhar com vocês aqui então com um gráfico normal, um gráfico de colunas, tá bom? E a gente vai fazer um dashboard aqui nessa início aqui, que vai ficar muito legal, tá bom? Então eu acho que dá para fazer sim. Eu acho que vai dar para fazer sim. Então vamos trabalhar então um gráfico dinâmico aqui, tá? Então vamos aqui, ó, gráficos, vai ficar legal, vamos lá. Gráficos, opa, eu escrevi errado, perfeito. Então vamos aumentar aqui um pouquinho, ó, 14, tá ótimo. Muito bem, então gráfico, vamos fazer dois gráficos, tá bom? Nós vamos fazer um gráfico aqui para recebimentos, certo? Vamos fazer um gráfico para recebimentos. E dentro de recebimentos, eu vou colocar em linha aqui, né? Que é justamente para não atrapalhar, para não ocupar muito espaço. Vamos utilizar aqui uma validação de dados, linha, lista. E aqui nós vamos colocar igual, underline, recebimentos. Você vai gostar muito desse tipo de gráfico aqui que a gente vai trabalhar. Então já vou selecionar uma aqui, já para, né, ficar direitinho. Vou ficar aqui à esquerda. Eu gosto de já ir formatando, que já vai me dando ideias diferentes, né? Você pode deixar para formatar depois, não tem problema. Aqui eu vou colocar um laranja e vou colocar um negrito. Pronto. Eu posso colocar um recuo aqui também, ó. Pronto. Posso aplicar esse recuo aqui também, que é um recurso que eu também gosto. Muito bem, é importante salvar, né? Eu vou dar um pause aqui e já volto. Muito bem, voltei aqui com vocês. Por isso que é importante estar sempre salvando, né? Vira e mexe, tem algum problema. Meu computador aqui deu uma pane aqui que fechou inesperadamente aqui o Excel. Muito bem, então retornando aqui ao nosso projeto, e acabou que não salvou nada que a gente tinha feito antes, tá vendo? Pois é, tem que estar sempre salvando. Então vamos recomeçar aqui, ó. Vamos lá. Primeiro aqui vai ser gráficos, certo?
E vamos aumentar um pouco aqui para 14. Pula uma linha aqui, vamos colocar o recebimentos, né? Aqui vamos fazer então um gráfico para recebimentos e um gráfico para pagamentos. Então aqui nós temos aqui, aliás, aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, perfeito, vamos fazer diferente, né? Vamos fazer diferente aqui. Não, vamos deixar assim, porque senão vai ficar muito confuso, muito complexo. Então vamos aqui em dados, validação de dados, lista, e aqui nós vamos colocar então underline recebimentos. Perfeito? Underline recebimentos. E aqui já posso estar selecionando, ó. Ah, tá errado. Aqui tem que botar o igual, pessoal, não aqui, ó, tem que colocar igual recebimentos. Aí sim ele vai me trazer então os valores, né? Aqui eu coloco isso aqui, um azul, vou colocar um branco, negrito. Aqui eu vou colocar um fundo laranja, posso colocar negrito também, vou dar um recuo e vou salvar para não perder. Perfeito, muito bem. Então vamos lá, o que a gente precisa fazer aqui, né? A gente precisa fazer o seguinte: eu quero que ele busque para mim os valores, certo? Que estiverem aqui, perfeito? Estiverem aqui para cada um para cada uma dessas categorias aqui, tá bom? Então a primeira pessoa vai selecionar aqui, né? Tá selecionado aqui, ela vai vir, vai selecionar aqui a categoria que ela quer, perfeito? E aí vai ser exposto aqui para ela os meses. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte: vou colocar aqui, ó, janeiro, e aí nós vamos arrastar aqui, ó, até dezembro. Perfeito, dezembro, certo? Aqui eu vou fazer o seguinte aqui. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte: nós vamos colocar aqui uma fórmula, certo? Muito simples, vai ficar muito legal. Vou colocar aqui primeira forma, PROC-V, né? Então vou colocar igual PROC-V, certo? Qual é o valor procurado? O valor procurado vai ser esse aqui, e eu vou travar ele no F4, travar intervalo com cifrão antes da coluna e antes da linha, perfeito? Ponto e vírgula. Qual é a matriz tabela? A matriz tabela vai ser um intervalo fixo, então a gente pode vir aqui em resultados e fazer isso aqui, ó, selecionar daqui, né, da primeira categoria até o mês de dezembro e até a última linha de recebimentos. Pronto. E da mesma forma vou pressionar a tecla F4, que ela vai travar então o intervalo, cifrão antes da coluna e da linha de início e antes da coluna e da linha de fim do intervalo. Ponto e vírgula, número índice coluna. O que é isso? Ele vai procurar na primeira coluna aquele valor, né? E ele vai me retornar então o valor que tiver na coluna que eu especificar aqui para ele. Perfeito? Então, como eu tenho 12 colunas aqui, então eu vou colocar aqui a função call, tá bom? Vou utilizar aqui a função call. Aí eu vou colocar aqui call, vou abrir aqui. Qual é a coluna que tem o valor de 2? Aqui ele vai me trazer o valor da coluna, tá? Vamos lá, vou colocar 2. Vou colocar 2. Por que eu vou colocar 2 aqui? Porque aqui a primeira coluna é a categoria, a segunda coluna é janeiro, a terceira coluna é fevereiro, a quarta coluna e assim vai por diante, tá ok? É a coluna da matriz do intervalo que você definiu aqui. Então vou fazer assim, coluna 2, ponto e vírgula, qual é a correspondência, né? Se ela é
correspondência aproximada, isso é a correspondência exata. Eu quero a correspondência exata. Perfeito? Então aqui vai ter que ficar igual a false. E aí eu fecho aqui o PROC-V. Perfeito. Então ele trouxe aqui para mim, 0. Então deixa eu conferir, deixa eu colocar aqui como valor, como moeda. Deixa eu conferir aqui então se não tem nada aqui em janeiro. Está errado. Está errado, que ele tinha que ter me trago aqui, né? Ele tinha que ter me trago aqui 10 mil reais, certo? Ah não, tá certo, tô viajando. Vale alimentação, vamos colocar salário que tem valor. Pronto, então tá certo. Ele tá me trazendo aqui 10 mil reais, tá me trazendo valor. Então se eu pegar aqui, ó, coloquei 2, tá vendo? Se eu trouxer para cá, ó, se eu arrastar agora aqui, eu posso, porque eu estou trabalhando com com o Excel, né? Não com formatação de tabela, mas com os intervalos fixos do Excel. Então aqui ele está me trazendo 10 mil direto, está errado. Eu quero que ele me traga o valor de fevereiro, valor de março, valor. Então para isso eu vou ter que mudar as colunas, né? Aqui aqui é a coluna 2, né? Aí aqui vai ser coluna 3. Pô, eu fazer isso direto aqui é chato, né? Então vou ensinar uma forma mais fácil, entendeu? Então eu vou utilizar aqui, ó, igual call, que é a função call. Ela me traz o número da coluna que eu especificar aqui. Se eu não colocar nada, ele vai me trazer o valor da coluna, da respectiva coluna. Perfeito? Ó. Perfeito. Tá vendo? Por coincidência aqui tá perfeito. Eu só preciso usar a função call, que aí ele vai me trazer o que eu preciso. Da mesma forma, se eu utilizar a função lim, igual a lim, né, e não especificar nada, ele vai me trazer aqui o número da linha, da respectiva linha. Perfeito? Agora, se eu utilizar aqui a função lim e especificar aqui, ó, A1, por exemplo, ele vai me trazer, opa, tá errado, tá, ele já ajustou. Ele vai me trazer o número da linha A1, o número da linha A2, A3, A4, A5, e da mesma forma é a coluna, né? Opa. Da mesma forma, deixa eu apagar aqui, é a função call. Se eu utilizar a função call e especificar qual é a coluna que eu quero, por exemplo, A1, ele vai me trazer o número da coluna A1, da coluna A, perdão, isso, da coluna A, né? Da coluna A. Então ele me traz aqui, ó, A1, aí vai me trazer aqui, ó, B1, C1, D1, T1 e por aí vai me trazer o número da respectiva coluna. Perfeito? Então é isso que a gente vai utilizar aqui. Então justamente aqui a gente já sabe que por coincidência, se eu utilizar somente a função call, vai funcionar. Mas para que a gente não cometa erros no futuro, eu vou colocar aqui então a referência, né? Vou colocar aqui o call B1, perfeito? E vou fechar aqui, ó, B1, aqui, ó. Ele já está me mostrando aqui aonde que é a referência que eu utilizei aqui, ó. E não vou travar em lugar nenhum, porque ele vai percorrer normalmente, tá ok? Perfeito. Feito isso, teclo Enter e arrasto então a fórmula para os demais meses do ano. Perfeito? Então aqui eu tenho, vamos salvar aqui para não perder de novo. Então aqui eu tenho então uma funçãozinha simples aqui que vai me retornar aí os meses do ano. Muito bem, então retornando aqui ao nosso treinamento, então a gente já definiu aqui então, né, a nossa estrutura aqui PROC-V, mas a gente precisa colocar um tratamento de erro aqui, tá? Para que se tiver algum erro, ele nos retorne então um valor de 0, como a gente já tem feito. Então vou colocar aqui esse erro, ou seja, se tudo isso aqui for um erro, ele vai me retornar aqui o valor de 0, que é para tornar então a nossa planilha mais profissional, né? Com tratamentos de erro. Perfeito. Então nós já temos aqui a
a estrutura aqui do nosso gráfico, né? Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos selecionar esses valores, vamos inserir, aqui já carregou, vamos inserir aqui um gráfico de linhas, né? Vamos utilizar esse aqui, ó. Esse aqui, perfeito. Então vou descer aqui um pouco, e aí eu vou colocar aqui embaixo e vou mostrar como é que você vai fazer, vai ficar muito legal. Vamos alongar o gráfico até aqui, perfeito, né? Esse valor aqui eu vou tirar, ou eu deixo? No princípio vamos deixar esse valor aqui, certo? Título do gráfico aqui, nós vamos colocar recebimentos, ou então nós podemos fazer isso aqui, ó. Opa, deixa eu voltar aqui porque eu errei aqui, ó. Pronto, aqui já tá bom. Aí o que eu vou fazer aqui? Selecionar aqui o gráfico, o título aqui do gráfico, vou colocar aqui uma fórmula igual, eu vou trazer, selecionar aqui, ó, a B5. Pronto, então ele vai trazer aqui o nome que tiver aqui, certo? Posso reduzir isso aqui, que eu não preciso disso. Tamanho 18 ou tamanho 14, não preciso. E o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, ó. Selecionar a linha aqui, vamos clicar com o botão direito nela, formatar série de dados. Aqui, deixa eu ver se aqui, sem linha, automático, né? Azul, vamos deixar azul. E aqui, ó, linha suavizada. Muito bem, linha suavizada. Muito bem, aqui, ó, linha suavizada. Vamos ver o tempo, né? Linha suavizada, perfeito. Então aqui ele vai estar te mostrando, então, e como aqui são valores muito grandes, se você colocar os rótulos aqui, vai ficar muito agressivo, não vai ficar legal, né? Até que ficou legal. Então vamos tirar isso aqui, ó, perfeito. Ficou muito bom, vamos tirar isso aqui, ó. E aí a gente vai fazer aqui, ó, selecionar essa área aqui de dentro, formatar. Eu quero colocar um tom cinza aqui, ó, para dar um destaque. Perfeito. E aí, qual é a ideia desse gráfico aqui? Eu chamo de gráfico dinâmico. Por quê? Porque ele vai se adequando. Você selecionar aqui, por exemplo, vale alimentação, ele mudou, ó, viu? Como é que ele mudou? Se você selecionar aqui, ó, vale combustível, ó, já modificou aqui. Você selecionar aqui uma outra categoria, aluguel, não tem nada, né? Aqui nós estamos com recebimento, né? Outros, não tem nada. Saldo do mês anterior, não tem nada, perfeito. Ó, mudou, viu? Muito bem, uma outra coisa que a gente precisa fazer aqui é o seguinte: selecionou o gráfico, vamos aqui em formatar gráfico, precisamos achar aqui, ó, propriedades, e aqui dentro de propriedades, selecionar não mover e nem dimensionar com as células. Pronto, com isso, o que você fizer aqui, ó, não vai alterar a estrutura do gráfico, perfeito? A gente pode fazer aqui o seguinte: colocar isso aqui sobre essa série de dados aqui que nós escrevemos, perfeito? Muito bem, é isso aí. Então, feito isso, a gente já tem aí o nosso primeiro gráfico dinâmico, certo? Selecionando aqui, ó, ele vai se adequando aí, muito legal. Agora a gente precisa fazer um outro para pagamentos. E aí o que nós vamos fazer? Vamos selecionar aqui, ó, vamos copiar, para ser mais rápido, pular aqui uma linha, vamos colar aqui com Ctrl V, pronto. Aqui vamos escrever pagamentos, perfeito, e aqui dentro
Só vamos mudar aqui o valor na validação de dados, na guia dados, validação de dados. Eu vou, ao invés de ser recebimentos, será pagamentos. Perfeito. Voltamos aqui, ó, mercado, ok? Muito bem. E aí, da mesma forma, nós vamos fazer então aquele recurso que nós utilizamos anteriormente, ó, janeiro. E aí nós vamos selecionar aqui e vamos aplicar até dezembro. E aqui nós vamos utilizar aquela mesma função, que é a PROC-V. Aí qual é o valor procurado? É esse valor procurado aqui, é o mercado. Vou pressionar a tecla F4 ou colocar um cifrão antes e depois da linha, ou antes da linha e antes da coluna, ponto e vírgula, qual é a matriz tabela. Também será nosso intervalo fixo, que vai aqui de B15, que é mercado, até a N20, ok? E eu vou travar esse intervalo aqui, ó. É importante travar esse intervalo aqui, B15 a N20, tá? Com cifrão antes da coluna e da linha. Ponto e vírgula, índice coluna. A gente já sabe que a gente pode utilizar a função call, né? Call, aí vai ser B1, e aí ele vai se adaptando, ponto e vírgula, e a correspondência é a correspondência exata, ok? Então aqui eu vou fechar nossa função PROC-V, pressiono Enter. Aqui eu vou colocar, já vou formatar aqui como moeda, perfeito, e já vou colocar o nosso tratamento de erro aqui, que é esse erro, certo? E aqui ponto e vírgula, me retorna um 0, perfeito. Aqui eu vou selecionar, vou utilizar o auto-preenchimento, perfeito. Temos aqui, ó, já está trazendo os valores correspondentes. Luz, mudou, 500. Água, ó, 200, perfeito. Então vamos botar em mercado. Aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar então, vamos selecionar aqui, vamos inserir um gráfico, vamos inserir um gráfico de linha também, perfeito? Só que me veio aqui na ideia uma coisa muito legal, tá? O que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou colocar aqui o seguinte, vou colocar aqui, ó, igual, vou utilizar a função aqui, ó, concatenar, tá bom? E aí eu quero concatenar o que? Eu quero concatenar isso aqui, ponto e vírgula, abro aspas, vou colocar um texto, né? Vou colocar um traço, ou coloco ponto e vírgula, né? Certo? E ponto e vírgula, coloco aqui, ó, mercado, certo? Vamos ver se vai ficar legal. Então o que ele está me trazendo? Pagamento. Não gostei. Então vou utilizar o seguinte. Então vou fazer o seguinte, vou utilizar isso aqui, ó. Vou colocar espaço. Vou colocar isso aqui, ó, um colchete, né? Ou não? Não. É 2 pontos, espaço. Isso, perfeito. Agora sim, agora ficou legal. E aí eu vou utilizar aqui, ó, seleciono o título do gráfico, na barra de formas eu coloco igual, e aí eu vou trazer essa informação aqui, ó, perfeito. Aqui eu posso reduzir também, ó, para 11, muito legal, ó. Agora você vai entender o que vai acontecer. Nós vamos voltar lá no recebimento e fazer isso. Vou mudar para cá, perfeito. Aqui a gente pode tirar, aqui nós vamos colocar formatar, série de dados, vamos aqui em preenchimento, e aqui embaixo linha suavizada,
É isso que a gente precisa. E aqui a gente vai colocar, ó, rótulo de dados. Perfeito. Muito bem. Então já está pronto aqui o nosso... Ah não, a gente precisa colocar esse fundo aqui também, ó. E essa linha azul? Essa linha pode ficar vermelha, né? Então vamos... ou a gente pode vir aqui, ó. Não, não é aqui. É aqui mesmo. Aqui a gente pode vir formatar. Preenchimento aqui da linha. Aqui tem a cor da linha. Vamos colocar um vermelho. Não ficou legal. Ah tá, porque eu selecionei. Seleciona, clica fora. Clica dentro, ok. E aqui a gente pode colocar essa aqui, ó. Pronto. Fica melhor. Fica menos agressivo. Pô, e tá com ponto azul, mano. Vamos lá. Marcadores. Aqui, pronto. Agora sim. Ainda tá azul. Poxa. Dificuldade, hein? Voltar tudo, volta. Pronto, voltei. Então vamos aqui, ó. Selecionou fora, clicou fora, clicou dentro, botão direito, formatar, preenchimento, linha, aqui, ó, essa aqui, marcador. Ah, tá aqui, ó. Preenchimento do marcador. Esse aqui. Pronto. Foi. Borda do marcador. Muitos recursos, né? Agora sim, tá ok. Muito bem. Seleciona aqui, vamos aqui, ó. Rótulo. Não adianta, né? A gente tem que ir fazendo e testando e ajustando, e assim a gente vai aprendendo. Perfeito. Vamos salvar para a gente não perder. E está pronto o nosso segundo gráfico, dinâmico. E o mais interessante desse gráfico aqui é o seguinte, ó, ele vem aqui com pagamentos e qual é o tipo de pagamento, né? Qual é a categoria? Se eu mudar aqui para luz, opa, pagamento de luz, R$500. Se eu mudar aqui, ó, água, ele se ajusta. Pagamento da água, R$200. Se eu colocar aqui o aluguel, ele vai mudar, ó, pagamento de aluguel, não tem nada. Perfeito? Farmácia, mesma coisa, nada. Aqui para baixo não vai ter nada. E aqui para cima nós teremos R$1.500 aí no mês de junho. Perfeito? Então o que a gente vai fazer aqui é a mesma coisa. Vamos utilizar esse recurso aqui também, né? Vamos arrastar esse... fiz besteira. Vamos lá. Posicionei aqui, arrastei para cá. Aqui eu vou utilizar aqui a função concatenar. Eu vou concatenar recebimentos, ponto e vírgula, 2 pontos, espaço, quer dizer, abre aspa, 2 pontos, espaço, fecha aspa, ponto e vírgula, e esse vale alimentação, quer dizer, o valor, o tipo, a categoria, né, do recebimento. Perfeito. Aqui, ó, uma coisa, seleciono aqui. Aqui já não vai ser mais esse, vai ser B9. Perfeito, está pronto. Ó, nosso primeiro gráfico também da mesma forma, ó. Selecionou aqui, ó, salário, vale combustível, tá vendo? Aqui, ó, aluguel, né? Aqui, outros, perfeito. Então, esse nosso vídeo a gente fica por aqui, para a nossa aula não ficar muito extensa, tá? Te aguardo aí no próximo vídeo, tá ok? Você chegou aqui agora, essa planilha que ela está disponível para download, o link está na descrição do vídeo, então baixa a planilha, assista as aulas.
as outras aulas. Você tem o link da playlist completa desse treinamento aqui, está aí também na descrição do vídeo. Então assista às aulas anteriores para você entender o que fizemos até aqui e poder nos acompanhar daqui para frente, tá bom? Se você não é inscrito no canal, então inscreva-se, compartilhe esse vídeo, dá um joinha aí para ajudar o nosso trabalho. Um grande abraço, sucesso!